Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Nos últimos dias, o mundo viu o tabuleiro geopolítico virar de um jeito que ninguém esperava. O que começou com um simples pouso em Brasília se transformou em uma história complexa, com peças que se movem de Moscou a Caracas e até mesmo Miami. A caça, que parecia silenciosa, agora está em curso, com recompensas milionárias e manobras que impactam países inteiros. Fique conosco para entender cada detalhe dessa trama. Ato 1. O voo Mystery e a ponte Moscou-Brasília-Caracas. Tudo começou de forma discreta, mas a notícia rapidamente se espalhou. Um avião russo, um cargueiro Ilyushin Ibiru L-76TD, pousou em Brasília, mas não era um avião qualquer. Ele pertence à Aviacon Zitotrans, uma companhia que, como descobrimos, está sob sanções dos Estados Unidos. Por que um avião desses, de uma empresa russa sancionada, estaria aqui no Brasil? A aeronave ficou por 3 dias inteiros no nosso país, alimentando a curiosidade e levantando perguntas. Depois decolou para uma viagem que cruzou a Bolívia e a Colômbia, antes de finalmente pousar na capital da Venezuela, Caracas. Fontes de inteligência e especialistas em aviação logo acenderam o alerta. Essa mesma empresa já tem um histórico de transportar material militar para o regime de Nicolás Maduro. Esse movimento, que parecia apenas um voo de logística, é na verdade um sinal claro de que os corredores aéreos entre Moscou e Caracas continuam ativos e em pleno funcionamento. A escala no Brasil, intencional ou não, mostrou ao mundo que essa rota existe. A pressão por explicações em Brasília foi imediata, com a oposição exigindo transparência sobre o que, de fato, o avião transportava e por que ele teve permissão para ficar tanto tempo em solo brasileiro. Ato 2. A ofensiva financeira de Washington e o novo preço de Maduro. Enquanto o avião russo fazia seu percurso, o governo dos Estados Unidos dava um golpe simultâneo e certeiro no regime venezuelano. A estratégia agora é uma guerra financeira, não apenas militar. A primeira bomba foi o anúncio de uma apreensão colossal: $700 milhões em ativos ligados a Nicolás Maduro. Imagine a lista: mansões de luxo na Flórida, jatinhos particulares, joias, carros esportivos, milhões em contas bancárias e até uma fazenda de cavalos de corrida. A mensagem de Washington é clara: eles estão caçando o dinheiro e os bens de Maduro e de seus aliados mais próximos para cortar o financiamento do regime. E como se não bastasse, veio a segunda e ainda mais dramática revelação: a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro foi dobrada. De uma hora para outra, a recompensa de 25 milhões subiu para impressionantes $50 milhões. $50 milhões. É uma quantia que pode mudar a vida de qualquer um. Essa estratégia não é apenas um sinal de que os Ilhamperio querem a prisão do líder venezuelano, mas também uma maneira de incentivar a dissidência dentro do próprio governo de Maduro. A recompensa cria um motivo para que pessoas próximas a ele se voltem contra o regime, revelando segredos, rotas de fuga ou esconderijos. O cerco está se fechando e a pressão é máxima. A pinguela em Miami e o dilema da família Barroso. Agora vamos mudar de cenário, mas sem sair da tempestade. O Brasil também está no centro das atenções, por um motivo interno que tem reflexo internacional. O nome Barroso surgiu em diversas reportagens por conta de um apartamento em Key Biscayne, um dos bairros mais caros de Miami. Vamos aos fatos confirmados. A família do ministro Luiz Roberto Barroso realmente comprou um apartamento lá, avaliado em cerca de R$22 milhões. A transação foi feita à vista por meio de uma offshore, o que é um procedimento comum, mas que levanta questionamentos. Outra informação confirmada: o filho do ministro evitou voltar aos Estados Unidos recentemente. Por quê? Por precaução. Lembrem-se que, durante o governo Trump, alguns ministros do STF foram afetados por medidas que restringiram vistos. A família optou por não arriscar e evitar o constrangimento de ser barrada na entrada do país. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. O que não está confirmado, e é crucial ressaltar, é que o imóvel tenha sido penhorado. As notícias falam de um risco de sanção, mas não há nenhuma notificação oficial de confisco ou penhora. A grande questão é: por que essa história importa tanto no nosso contexto? Porque ela mostra como a cooperação jurídica e as sanções internacionais se tornaram armas políticas poderosas. O que acontece com um imóvel em Miami pode ter impacto direto aqui no Brasil em meio a essa disputa global. Wagner na Venezuela? A caçada a Maduro não está acontecendo só nos céus e nas finanças. Há rumores de que ela pode estar se intensificando no terreno. Nas últimas horas, sites especializados em geopolítica e assuntos militares no Brasil e no mundo têm repercutido um boato alarmante: a possível chegada de novos integrantes do grupo Wagner para proteger o regime venezuelano. Atenção, mais uma vez, essa informação ainda não foi confirmada, mas ela não é completamente infundada. A presença de mercenários russos na Venezuela não é uma novidade. Desde 2019,
2019, há relatos de que a Wagner já teria enviado contingentes para Caracas com a missão de proteger a cúpula do regime e ativos estratégicos como as refinarias de petróleo. Se a nova chegada for confirmada, isso significaria que a Rússia estaria aumentando sua presença na Venezuela, fornecendo inteligência, logística e principalmente contra-inteligência. Isso daria a Maduro um escudo extra contra qualquer operação clandestina. A caçada se tornaria ainda mais complexa e perigosa. E o que vem agora? O que podemos esperar a partir de agora? O aeroporto de Caracas deve ser monitorado de perto. O pouso do avião russo indica que a ponte aérea pode continuar ativa. A pressão financeira sobre Maduro não vai parar. Novas ordens de confisco podem surgir a qualquer momento, à medida que novos bens ocultos sejam descobertos. E a recompensa de 50 milhões de dólares cria um jogo de traição e lealdade que pode implodir o regime por dentro. A informação virou a moeda mais valiosa. O Brasil continua no meio de tudo isso. Qualquer aterrissagem sensível em nosso território vai continuar trazendo pressão de Washington e cobranças por transparência. O relógio está correndo, aviões pousam, contas congelam, homens somem na mata, a caçada segue em curso.